Eu gostaria que a gente começasse com esse slide aqui, ó. Você olhando para aquele slide ali, você vai ver o nome líder. Naturalmente, se eu perguntasse para vocês dessem alguma opinião sobre o líder, você logo ia dizer, está evidente, é o mestre, a pessoa que está ali apontando, a pessoa que está ensinando. Mas falamos sobre líderes. Como nós encontramos líderes dentro da igreja? Quais são os requisitos de um líder? O que faz um líder realmente se mover para aceitar o chamado? Tem muitas coisas que podem ser ditas aqui hoje, mas hoje eu vou falar sobre uma passagem específica. Eu não vou falar sobre carta pastoral, que seria em Timóteo, seria em Tito, seria em outros livros, mas hoje eu vou falar do Antigo Testamento. Eu tenho absoluta certeza que esse texto vai falar com vocês exatamente porque o povo hebreu estava começando a caminhar. Eles tinham acabado de sair do momento em que eles não tinham um líder, eles não tinham leis, eles só tinham jugo do Egito. Naturalmente, eles não sabiam o que era obedecer um líder. Eles sabiam que era obedecer a ordem de um egípcio ou até mesmo ser castigado por ele. Eu vou falar só uma narrativa rápida aqui, antes que a gente comece a passar o slide aqui. Eu acho que vocês já entenderam um pouco do propósito do conceito de Jetro. Veja que ele viu Moisés fazendo uma coisa que era cansativa, solitária, porém era o certo. Ele era a única pessoa que tinha contato naquele momento com o Eterno, e era ele que dissipava todas as dúvidas do povo. Todo mundo chegava ali com alguma dúvida. Todo mundo chegava ali falando, olha, eu estou com esse problema, tem isso aqui que eu não consigo resolver. E ele ficava ali o dia inteiro sentado, falando tudo que Deus então ordenava. Para pessoas, atraindo e influenciando mentalidades e comportamentos para que cumpram o propósito de Deus os servindo. Presta bem atenção nessa definição, querido. Primeiro, comandar. Um líder, ele jamais vai ser aquela pessoa que está por trás. Ele jamais vai ser aquela pessoa que vai estar sempre, eu não sei o que eu estou fazendo. Não, você vai ter que comandar. Entender o propósito de ser líder. Comandar. Pessoas, atrair. Nós falamos sobre o convite. O convite aqui parece que não foi um dos mais fortes índices que nós lemos hoje. Mas nós temos que atrair pessoas. Queridos, Moisés, ele não comandou pessoas somente porque Deus falava com ele, mas as pessoas queriam estar perto daquele que estava falando em nome de Deus. Eles precisavam disso. Se você fala em nome de Deus e Deus está fazendo com que a sua vida transpareça a glória de Cristo, não vai ser a sua voz que vai atrair a pessoa, mas vai ser o brilho de Cristo na sua vida que vai atrair essa pessoa para junto de você. Você brilha e Jesus Cristo faz o resto. Ele vai fazer com que as pessoas olhem para você e falem, meu Deus, aquele rapaz ali, ele é diferente. Ele é um rapaz transformado. Eu vi o testemunho dele, eu vi como ele era antes. Eu quero ser um rapaz diferente também. Outra coisa, influenciando mentalidades. Eu tenho certeza que essa palavra hoje é muito mal colocada, principalmente porque na internet existem os chamados influenciadores. Essa definição aqui não é de uma influência vazia. Aqui, quando fala influenciando mentalidades, é quando você fala o seguinte: o que eu estou dizendo para você não é o que eu falo, é o que eu vivo. É o que na minha casa existe. Influenciando mentes. Segundo, comportamentos. O que adianta, queridos? Hoje nós estamos aqui. O nosso número aqui, em nome de Cristo, eu tenho certeza que vai aumentar. Eu tenho certeza que mais pessoas vão querer ser líderes. Mas não porque é um cargo, não porque é um título, não porque é porque a pessoa quer servir. Porque o final de tudo é isso. É para cumprir o propósito de Deus, fazendo o quê? Servindo. Não tem como você ser líder se você não tiver isso na mente. Se você não pensar em servir.
Porque se isso não acontecer, meu querido, eu tenho certeza que Moisés ali, você vê o cansaço dele, você vê que ele estava exaurido, mas tudo era o sentimento de serviço. Ali, Moisés, ele estava querendo dissipar toda a situação. Mas veja o que está acontecendo. Tanto o povo como ele desfaleceriam. Por quê, queridos? Porque sozinho ele não conseguiria. Só que tem um detalhe. Moisés, a liderança que ele estava exercendo naquele momento, o que estava acontecendo? Ela estava sendo solitária, ela estava sendo cansativa, ela estava sendo prejudicial e ela estava sem estratégia. Hoje nessa vida, por mais que a gente queira imaginar e até pensar o seguinte, estratégia não faz parte da igreja, faz parte. Porque Paulo era estrategista. Demais. Paulo, ele sabia como atrair pessoas, ele sabia como chegar num ambiente e falar a palavra de Deus em qualquer lugar, para gregos, para todo tipo de pessoa que acreditava em qualquer Deus. Estratégia, querido. Moisés, naquele momento, ele era um homem cheio de Deus, ele estava na direção de Deus, ele sabia o que estava fazendo. Mas, no entanto, uma pessoa, um sacerdote de Midian, teve que chegar perto dele para falar assim: olha, Moisés, o que você está fazendo não é bom. Gênesis 2, versículo 18, sabe por quê? Esse termo não é bom, ele só vai se repetir exatamente em Gênesis. Em qual oportunidade isso vai acontecer? Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus está falando aqui no momento em que o homem está sozinho no jardim. Veja se não parece. Moisés estava ali, liderando, sozinho. Não tinha ninguém ao lado dele, não tinha uma ajuda, não tinha um auxílio, não tinha nada. Deus fala que o homem não poderia estar só. E olha que Deus falou que tudo que ele fez era bom. E quando chegou no homem, ele falou: muito bom. Mas quando ele viu que o homem estava só, ele falou: não é bom. Veja que Jetro chegou para ele e falou assim: escolha homens capazes. O que para você são homens capazes que Moisés precisava separar? O que seria homens capazes? Capacitadas. Obediência. Oi? Submissos. Oi? Hã? Maduro. Opa! Esse agora até caiu da árvore. Queridos, pense comigo agora no primeiro requisito que Jetro falou para Moisés. Moisés estava levando um povo que não sabia servir, que não sabia conviver sozinho sem leis, que não sabia andar sem leis. Eles estavam ali totalmente perdidos e eles estavam começando a entrar em atrito. Era isso que estava acontecendo com o povo hebreu. Mas aí ele fala assim: homens capazes. Entenda uma coisa: o que Moisés tinha que fazer, qual era o atributo que ele tinha que fazer ali naquele momento? Ele tinha que dizer para o povo a vontade de Deus. Se ele tinha que fazer isso, naturalmente esses homens também tinham que replicar a vontade de Deus. Homens capazes. Queridos, eu não acredito, eu estou sendo sincero aqui, sou franco. Eu falei com Mariângela que eu não ia fazer filtro, que nem faz no vídeo, né? No vídeo a gente faz um filtro de muita coisa. Mas eu não acredito em líder que não é uma pessoa que busca a palavra de Deus. Eu não acredito naquela pessoa que passa o mês inteiro e não lê uma literatura, e não lê alguma coisa para poder abençoar a sua vida, que não busca conhecimento, que não busca ali ter algo para passar, algo para se alimentar e também alimentar outros que estão à sua volta. Eu não acredito nisso. Moisés, ele buscava a Deus com tanta constância, com tanta veemência, que era impossível ele chegar para o povo e falar assim: olha, povo, hoje Deus não falou comigo, hoje não tem nada para falar para vocês. Não existia.
Moisés estava em constante ligação com Deus o tempo todo, tementes a Deus. Agora, esse requisito aqui eu nem precisava falar, né? Líder que não teme a Deus é um líder que com certeza não vai servir nunca. Ele na verdade está ali somente para fazer o quê? Fazer a vontade dele. Ele fala assim: eu sou líder. Quando alguém fala assim: quem é líder? Sou líder. Mas na verdade, para poder liderar, não teme a Deus, queridos. Quem não teme a Deus não sabe a direção que Deus dá e muito menos consegue entender o que está aqui na palavra de Deus. Porque se entender a palavra de Deus, vai ouvir falando assim: você tem que perdoar 70 vezes 7. Você fala: 70 vezes 7? A mesma pessoa? Mas é isso. Esse é que eu preciso de ajuda. Quem são homens de verdade? Parece estranho Jetro chegar para ele e falar assim: escolha homens de verdade. Nessa passagem existe uma coisa que até Paulo, Pedro, muitos outros falam: você tem que ter uma reputação ilibada. A sua reputação ela tem que ser tão transparente que quando a pessoa falar o teu nome, ela não vai ter dúvidas de dizer que é uma pessoa que serve a Cristo. Os murmuradores no meio do povo hebreu tinha um monte, e ele podia escolher essas pessoas para poderem liderar? Jamais, jamais. Mas existia no meio do povo hebreu os murmuradores, as pessoas que queriam se fazerem de líderes, estavam lá no meio, estavam todos eles. Agora esse aqui é importantíssimo, hein? Esse aqui eu gostaria que vocês olhassem com muita atenção. Odeiem a avareza. Tiago diz que se você sabe que uma mãe e um filho estão passando fome e fala assim: vai em nome de Jesus que o Senhor proverá. Meu querido, você não está fazendo nada. Você só está orando e abençoando essa pessoa. E a pessoa vai sair com problema, triste, cabisbaixo, e aí? Esse último tópico ali foi a divisão que Moisés fez segundo a orientação de Jetro. Agora pense bem comigo. Uns eram de 1000, outros de 100, outros de 50, outros de 10. Se Moisés não estivesse preparando alguém, como é que ia ser a sucessão de Moisés? Moisés ia passar e não ia ter ninguém para conduzir o povo. Isso não pode. Dificilmente Moisés teria chegado onde chegou se não tivesse dividido o trabalho com quem? Com 2 tipos de pessoas: os auxiliares, e se ele também não tivesse preparado os seus sucessores. Moisés, sucessão de Moisés, vai, Josué. Continua. Elias, sucessão, Eliseu. Próximo, Jesus, sucessão, discípulos. Próximo, Barnabé, sucessão, Paulo. Continue. Paulo, sucessão, Timóteo e Tito. Fica bem claro, né, queridos, que nós precisamos preparar pessoas. Fica muito evidente, cristalino, que nós não estamos ali para sermos os únicos. Nós não somos a moeda única da igreja. Nós somos somente uma delas. Existem outras aí. E nós precisamos colocar à frente. Olha, Jesus e os discípulos